Adriana, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ser sempre alvo da misericórdia de Deus e da bondade dele, gerando outro milagre, que é dar outra vida, com certeza já é de se testemunhar e dizer, e querer dizer para as pessoas que Deus existe e que Deus responde a oração. Verdade, com certeza. A Sara, ela é um presente de Deus em todos os sentidos da minha vida, mas para que ela chegasse, houve ali um processo bem difícil antes. Então conta um pouquinho como é que é a sua história, de onde você veio, falando dessa saída do interior, né, para a cidade grande. O que isso ocasionou, por qual motivo isso aconteceu? Tá, eu nasci em Guarulhos, São Paulo, sou paulista, mas ainda criança me mudei para Minas Gerais, para uma cidade que se chama Dores do Indaiá, que é a terrinha dos meus pais. E ali eu cresci, passei a adolescência, então foi uma adolescência bem gostosa, de cidade de interior mesmo, mas é ali que eu conheci também o pai da minha filha, né? E foi ali que tudo começou, a gente começou a se relacionar ainda na adolescência. Vejo na TV que eu vejo notícias assim de relacionamentos que não deram. E poucas pessoas, muita gente me conhece pelo meu trabalho na igreja, mas poucas pessoas sabem daquilo que eu passei ainda ali no início da minha juventude. Então você morava nessa cidade, conheceu esse homem, né? Isso. Era jovem? Nós éramos bem jovens. E eu me casei com 19 anos no civil. Não conhecia a Cristo ainda, nem eu, nem ele. E nós nos casamos nessa cidade e nos mudamos para Belo Horizonte. Só por curiosidade, havia a aprovação dos seus pais para esse casamento? Não havia aprovação dos meus pais. Os pais dele gostavam muito de mim, porque eu sempre fui, né, uma menina assim, aquela de casa, da família, né, sempre muito obediente aos meus pais. Mas os meus pais já não aprovavam, porque já havia um histórico, um burburinho da cidade do interior que falava que ele tinha problema com bebida, com drogas, e eu não acreditava nisso, sabe? Eu convivia com ele, mas eu não enxergava isso nele. E hoje eu percebo que é pela minha imaturidade mesmo, pela pouca idade, eu acreditava aquela coisa da paixão mesmo da juventude, né? Então, nesse ponto, a gente acabou se casando. Meus pais, eles assinaram para que eu casasse, mas eu acho que eles imaginavam, assim, que Deus poderia, de alguma maneira, intervir no meio do processo, e ele interviu, mas até que isso acontecesse, foi um período ali que eu colhi algumas consequências mesmo, alguns resultados que não foram tão legais. E qual a necessidade de ter que sair da cidade, já que era uma coisa já estável, apesar de ser uma desobediência aos pais, mas pelo menos estava perto da família e poderia ficar ali? Então, na época, a família dele estava se mudando para Belo Horizonte para abrir um negócio. Mesmo não sendo uma cristã, eu já tinha no meu coração que eu não queria ser uma pessoa, e viemos embora para Belo Horizonte. Você é filha única? Não, eu tenho um irmão que é 1 ano mais novo que eu. E na época me casei, me mudei para cá, e foi um casamento assim super simples, porque como não havia aprovação da família, foi algo assim realmente muito doloroso, né, para os meus pais, né, e tudo mais. E mudei para cá e sempre trabalhei desde cedo, então eu cheguei aqui em Belo Horizonte, não demorei a arrumar um trabalho, comecei a trabalhar, mas já comecei a sofrer ali as consequências de um relacionamento abusivo. Então, eu lembro de sair para trabalhar e quando já voltar eu já encontrei ele já drogado, já comecei a perceber que as coisas dentro de casa sumiam, então foi algo bem difícil. E chegou ao ponto da agressão física mesmo, a gente ter problemas de agressão física, de tentativa de suicídio da minha parte. Eu tentei me suicidar 3 vezes. Nessa época, tinha quantos anos? Eu me casei com 19, as tentativas de suicídio foram entre 20 e 21. Umas 3 vezes eu tentei suicídio. Eu vivia como se fosse um pesadelo, né? E eu não passava isso para a família, não passava isso para ninguém. Isso que eu ia perguntar, eles não sabiam disso? Não sabiam. Então? Nossa, se meu pai soubesse disso, eu acredito que assim, ele teria tomado alguma atitude até muito ruim também, sabe? Por ele também não conhecer a Cristo. E aí, por esse conhecimento dos meus pais, eu falava, eu não vou contar para ninguém. E eu passei por muita coisa sozinha. Eu lembro que teve uma das noites que eu fui agredida,
e que eu sentei, aí ele apagou, né, drogado e tudo mais, e que eu sentei assim do lado de fora da casa que eu morava, eu olhei para o céu e eu lembro de falar assim, Deus, quando que isso vai mudar? Minha vida acabou aqui, acabou minha história, então acabou minha vida. E assim, eu com 20, 21 anos, eu pensando isso, que a minha vida já tinha acabado. E eu lembro que o tempo foi passando e meus pais não aguentavam ficar longe de mim, eles se mudaram para a capital. Só um pouquinho, o pessoal, a família dele, não sabia dessas histórias? Sabiam. Não via a agressão física? Sabiam. Nós fizemos todos aqueles processos, aqueles procedimentos de polícia, do processo mesmo, mas a família dele era mais a favor dele mesmo do que de mim, entende? Aí Deus fez o amor dos seus pais não darem conta da distância e mudaram para a cidade. E eles se mudaram para cá. Então, eles vieram para a região metropolitana, meu pai veio para trabalhar, trouxe meu irmão também, aí acabou que a família toda veio para cá. E nesse processo das tentativas de suicídio, e isso vai ser algo que é novo para muita gente vai saber aqui pelo Prova Viva, que eu estou contando pela primeira vez publicamente. Isso, naquela época, foi tão difícil, porque eu não tomava medicamento para não engravidar. Eu tinha vontade de ter um filho, porque eu pensava que na minha imaturidade, eu pensava que um filho seria algo que transformaria ele. Eu não pensava em mim, eu acho que a estima da mulher, quando ela está num relacionamento tóxico, é tão atingida que ela acaba pensando ela pensa sempre no outro, não pensa nela. E aí, nesse momento, eu fui fazer exames e descobri que eu tinha um problema no útero, de má formação ainda no útero da minha mãe, e que isso me impossibilitaria de ter um filho. Aí foi um processo muito pior. Eu acho que se eu me senti inferiorizada, eu me senti ainda mais dentro de um relacionamento muito difícil, eu não tinha coragem de falar para as pessoas, e no meio desse turbilhão, meus pais se mudaram para cá. E aí, quando meus pais se mudaram para cá, o meu ex-marido tinha uma preocupação muito grande com relação ao meu pai, de medo mesmo, sabe? E então, ele começava a fingir que ele me tratava bem, que ele cuidava de mim e tudo mais. E a gente até viveu um momento, alguns meses de tranquilidade mesmo, porque ele tinha essa preocupação de honrar meus pais, por eles estarem próximos de nós. E aí, nesse processo, comecei a passar muito mal né, as agressões verbais continuaram. No nosso convívio a dois, a relação, ela sempre era muito difícil. E aí, um dia, eu comecei a passar muito mal. E chegava nos médicos, falava, olha, eu estou passando mal, eu acordo de manhã vomitando e aquela coisa toda. Eu falava, nossa, isso é sintoma de gravidez, você está grávida? Aí eu falava, olha, eu tenho o útero, a anomalia do meu útero chama útero de Delfo. Na verdade, eu tenho dois úteros. E a formação dele impossibilitaria a gestação, né, de uma criança. E aí, eu lembro que eu contava para o médico, não, doutor, eu tenho essa má formação. Aí ele falava, então não é gravidez, vamos fazer exame. E fazer exame, eu com glicose baixa, hipoglicemia, tudo mais. Eu lembro que quando eu comecei a fazer uma série de exames e todos os dias passando muito mal, e eu sempre fui cheinha. Então, seria muito difícil perceber que eu estaria grávida ali no primeiro trimestre. E eu fui até o médico, nesses exames todos, e todos aquela mesma história. Parece que você está grávida. E assim, eu ouvi aquilo, era como se fosse uma luz assim na minha mente, no meu coração. E eu sempre falei com Deus, mesmo sem eu ter me convertido ainda nesse processo. E eu lembro que num dia eu acordei e falei assim, quer saber? Eu vou fazer um teste de gravidez, vou comprar um teste na farmácia. E fui na farmácia, perto do meu trabalho, comprei um teste de gravidez e fiz o teste e deu positivo. E não contei para ninguém. Eu falei, eu vou ficar quietinha, vou guardar essa história e vou fazer um exame de sangue, porque deve ter alguma coisa errada, eu não devo ter sabido usar o teste. Uhum. E fiz o exame de sangue, o beta-HCG,
Eu lembro que a imaturidade, eu era tão nova, eu conhecia tão pouco das coisas, que eu peguei o exame, o resultado do exame no laboratório, olhei para o resultado do exame, e quando eu olhei para o resultado do exame, eu não entendi nada. Aí eu tinha saído do laboratório, eu voltei no laboratório e falei, olha, desculpa, não estou entendendo, o que esse exame quer dizer? Porque eu não estou entendendo esses números. Aí ela falou assim, meus parabéns, você está gravidíssima. Eu falei, eu tô grávida. E eu lembro assim, eu trabalhava em Contagem, né, que é a região metropolitana aqui de Belo Horizonte, e morava em Santa Luzia. Eu fui de Contagem até Santa Luzia chorando muito, de gratidão, que eu falava assim, meu Deus, eu tô grávida, é um milagre, eu tô vivendo um milagre. E assim, eu lembro que quando eu cheguei em casa, que eu contei para o meu ex-marido que eu estava grávida, a reação dele foi a pior possível. Eu achava que ele ficaria feliz. Ele falou assim, esse é o pior momento para a gente ter um filho. Então, foi tudo diferente. E aquilo começou a mexer comigo internamente de uma maneira, assim, não diferente, mas eu acredito hoje que Deus ele vinha cuidando da minha história desde esse momento do milagre, quando eu descobri que estava grávida. O primeiro exame que eu fiz foi uma ultrassonografia. Fui ao médico, fiz essa ultrassonografia. E... Segura essa informação agora, da continuação dessa gestação milagrosa na sua vida. Fica comigo, tem mais Prova Viva. A gente volta já. No programa de hoje, estamos conhecendo um testemunho de luta e superação com a jornalista Elis Amâncio. Elis, continua então desse momento em que você para do anúncio da sua gravidez para o seu ex-marido, né? E a reação dele que não foi agradável como você esperava, porque para você era um milagre de Deus para sua vida e uma resposta da impossibilidade de poder gerar, Deus ter te dado essa oportunidade. Sim, eu enxerguei esse milagre de cara, né? E eu lembro que eu fui fazer ultrassom, e a primeira ultrassonografia numa gestação, geralmente no primeiro trimestre, é um ultrassom mais delicado. E eu lembro que eu cheguei ao médico e ele falou assim, de quanto tempo de gestação você acredita que você está, né? O seu último período? Eu não sabia dizer, porque como eu tinha esse problema no útero, eu não tinha as datas muito certinhas. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste? Eu vou fazer o primeiro ultrassom no abdômen para a gente ver se localiza o feto. E quando fez, ele passou o gel e quando ele passou o aparelho, na mesma hora, na tela, eu enxerguei a coluna vertebral inteira da Sara, a cabeça dela ela estava 100% formada. E o médico falou assim, uau, você está na 16ª semana de gestação, você está entrando no 4º mês. E assim, né, já vi que era um milagre, eu falei, meu Deus, eu já estou no 4º mês de gestação. E por ser mais cheinha mesmo, mais gordinha, eu não tinha percebido alteração no meu corpo, a não ser o mal-estar. E aí, nesse processo, o casamento ele já realmente desgastado, eu concluí a minha gestação casada com ele, a Sara nasceu. Eu lembro que, quando eu soube que eu estava grávida, eu sabia algumas histórias da Bíblia, poucas. E uma das que eu sabia era a história de Sara e Abraão. E eu lembro que quando eu soube que eu estava grávida, eu lembrei exatamente da história de Sara, que era uma das que eu conhecia. E eu falei comigo mesma, se eu estiver grávida e for uma menina, vai se chamar Sara por causa da Sara da Bíblia. Eu lembro que eu falei exatamente assim, né? Não era uma cristã, mas isso ficou muito forte no coração. Sara nasceu bem, saudável, e ali, assim que ela nasceu, eu lembro de olhar para os olhinhos dela, ali na maternidade mesmo, e ter uma decisão. Eu vou tomar conta da minha filha, vou fazer o que eu puder para que ela tenha a melhor vida possível. Quanto tempo de casado? Eu fiquei casada quase... Peraí, deixa eu lembrar, 19. Eu fiquei casada quase 4 anos. Eu estava completando o 4º ano de casamento. Eu já estava com 23 anos. E aí, assim que a Sara nasceu, eu tomei essa decisão, vou cuidar dela e de mim. A partir de agora. E uma força sobrenatural, não sei de
como e nem onde. Hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia. Eu pedi a separação e lógico que foi uma separação difícil, foi litigiosa. Foram 2 anos para que eu conseguisse me separar 100% dele. Mas Deus, assim, Ele realmente me guardou e guardou a Sara de qualquer mal que Ele nos ameaçou e que Ele tenha tentado contra nós, contra a gente naquela época. E você voltou a morar com seus pais? Voltei a morar com meus pais imediatamente. Meu pai e minha mãe maravilhados, né, com a netinha, a primeira neta. Então, eles me ajudaram muito. Eu falo que Deus colocou meus pais como meus anjos da guarda. Porque eles estavam aqui no momento que eu mais precisei deles, de sair de um relacionamento tão difícil e ter o apoio da minha família. Então, até hoje, eles são esse apoio na minha vida, na vida da Sara. A Sara tem quantos anos hoje? Hoje a Sara está com 17 anos. Que lindo. Ela é uma adolescente maravilhosa, uma futura arquiteta, já focada nos estudos, está sempre estudando. É uma bênção, é uma menina muito de Deus, assim. Mas nós só avisamos aqui no programa que você trabalha na Igreja Batista da Lagoinha. Sim. Quando é que o Senhor se fez real na sua vida? Nesse processo do divórcio, eu estava muito debilitada e eu lembro que um dia eu cheguei no RH da empresa que eu trabalhava numa área totalmente diferente, financeira, administrativa, e fui assinar uns papéis no RH e essa pessoa estava ouvindo um CD no computador. E naquela época era uma novidade, gente, eu vivia música no computador com CD. E eu falei assim, nossa, que música bonita, que melodia bonita. E ela falou assim, vou te emprestar para você ouvir. E quando eu peguei esse CD, eu tinha Discman na época, que era um aparelho bem diferente. Fui ouvir essas músicas e essas músicas eram CD Preciso Detido Diante do Trono. E foi através desse CD que eu vim parar na Igreja Batista da Lagoinha. E no primeiro culto que eu cheguei, eu aceitei Jesus e ali já estou há 16 anos, né? Me converti ali na Lagoinha. E desde então fui me envolvendo, já na conversão ali, naquele processo, Deus resgatou o sonho de ser uma jornalista. Então já comecei a ir em busca dos sonhos, cuidando da Sara, cuidando de mim, trabalhando, voltei a estudar, fui fazer faculdade com a Sara pequena ainda, meus pais me apoiando, consegui uma bolsa integral para fazer jornalismo, fui fazer jornalismo e nesse processo a Sara sofreu um AVC, com 5 anos de idade, e mais um milagre dentro da nossa história. A Sara ali no hospital, nós descobrimos um AVC que paralisou uma parte do corpo dela, a parte direita, mas, mais uma vez, Deus fez um milagre na história da Sara, que eu falo que, para ela hoje, que esse é o testemunho dela. Eu tenho o privilégio de contar porque eu participei das dores e tive o privilégio de ser a intercessora dela. Mas Deus transformou ela, que hoje ela está 100% curada. Nós não descobrimos a causa do AVC, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ela está 100% curada. Então, dentro desse processo, enquanto eu estava fazendo faculdade, foi que ela teve o AVC, concluí a faculdade. Nesse processo, Sara em tratamento. Foram 5 anos de um tratamento com acompanhamento de fisioterapia, essas questões mais delicadas. É porque passado um momento difícil, há depois um acompanhamento para poder verificar se não pode aparecer de novo, né? Até hoje, né? Ela foi acompanhada pelo Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Até hoje ela é acompanhada. Mas, graças a Deus, ela está 100% curada, para a honra e glória do nome do Senhor. E nesse processo, eu comecei a servir a comunicação da Lagoinha. E o pastor Márcio, ele nos conhecia, porque ele conheceu a minha história, a história da Sara, de como nós chegamos na Lagoinha. E entre tantos membros da igreja, eu tive o privilégio de contar a minha história para ele. Então, ele sempre tinha notícias nossas. E ele me colocou para trabalhar na comunicação voluntariamente com o pastor Felipe e Mariana Valadão. E desde então, eu já estou há 12 anos servindo a comunicação da igreja voluntariamente. E hoje eu tenho o privilégio de coordenar a equipe digital, tanto da Lagoinha quanto da Rede Super, na área digital de mídias sociais. Glória e também de viajar pelo Brasil, treinando, preparando equipes para se equipar na área de mídia,
porque hoje eu tenho o seguinte entendimento: Deus me livrou ali daqueles 3 tentativas de suicídio, de um relacionamento tão ruim, tão triste, trouxe a Sara, trouxe meu esposo, o Renato, que ele chegou no meio dessa caminhada, ele também é jornalista, e a gente se conheceu nessa trajetória, nos casamos, e no meio de tudo isso, o entendimento que eu tenho é que o Senhor, ele me guardou, mesmo quando eu não caminhava com Ele. Trouxe a Sara para essa história, que foi aquilo que me deu aquele impulsionamento para viver para Jesus 100%. E hoje eu sirvo ao Senhor para honrar o nome dEle e auxiliar para que a mensagem do reino chegue para o maior número de pessoas possíveis pelo meio digital, pela TV. Onde eu estiver, eu quero levar o nome do Senhor. Seu coração foi restaurado nas suas emoções antes de ter esse envolvimento e esse novo casamento? Olha, foi um processo bem difícil, muito doloroso. E eu lembro que logo quando eu cheguei na igreja, aqui em Lagoinha, eu falava, sempre que alguém comentava comigo, por eu ser muito nova ainda, por ter me separado muito nova, Elisa, o que você acredita que Deus pode? gente, olha, essa área... Não mexe, não. Deixa ela guardadinha. E eu realmente deixei ela enterradinha por um bom tempo. E foram as lideranças que foram me acompanhando e me mostrando que Deus tinha algo novo, que eu tinha feito uma escolha errada e que eu sofri as consequências dessa escolha, mas que isso não impedia porque Deus tinha algo para a minha vida e para a minha história. E tanto que eu conheci o Renato, meu esposo, a gente se conhece há mais ou menos 10 anos. A gente está junto há 4. Então, quer dizer, Deus me trouxe um amigo para que eu confiasse nele, para que me conquistasse na amizade, para que a gente virasse uma família. Glória a Deus. Elis, obrigada por trazer seu testemunho, Amém. A sua história. Realmente Amém. São vários milagres com várias nuances. Isso. Que você não pare de falar mesmo do poder de Deus na sua vida. Amém. E aqueles que descobrirem hoje parte do seu testemunho que não sabiam, vão poder te perguntar e você poder falar mais ainda do poder de Deus na sua vida. Amém. Muito obrigada, querida. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Efésios 5, 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Toma liberdade de afirmar, baseado nesse versículo, que as pessoas com dependência química ou alcoolistas, ou desregradas na comida ou em sexo pervertido, não amam o seu próprio corpo e nem a si mesmas. Mesmo que no momento os prazeres vivenciados sejam tidos por benéficos, no fim o caminho é de morte. E se todos os que alimentam o próprio corpo e o alimentam para a vida são os que o amam, então quem faz o contrário não revela o amor, nem por si mesmo. Se o ser humano não é capaz de fazer algo bom para si, por falta de zelo próprio, como posso dizer que essa pessoa é capaz de amar o próximo, ou o cônjuge, ou filhos? Como irá se preocupar com o que o outro não se machuque ou não adoeça? Como compreender se tornar uma só carne quando se casam e que, ao promover o bem ao outro, entende que faz a si mesmo também? Se não há autovalorização, não conseguirá amar o próximo e não entenderá o valor do Criador e da sua obra. Dessa maneira, ainda não chegou à compreensão dessa pessoa que há uma necessidade de doação, a ponto de abrir mão da sua vontade para cuidar do restante do corpo. Cristo é o cabeça do corpo. Se ele fizesse algo ruim, estaria fazendo a nós também, sua igreja. Diante da natureza humana, para a autodefesa, afirmo que os que fazem mal ao seu próprio corpo são os que não o discerniram e não baseiam suas atitudes no modelo de Cristo para com a igreja. Ao agirem sem essa consciência, agem pelo bel prazer e é como se atirasse no próprio pé. Ainda assim, a resposta certa a dar aos malfeitores é o amor. Somente com ele pode-se estancar o sangramento, diminuir as feridas e gerar o desejo no outro de promover o bem, tanto a si mesmo como a família cristã. Entenda que quando o outro falha, interfere na vida de todos, mas que quando se ajuda este outro a entender isto e ele muda o comportamento para o bem, esse benefício não será apenas dele, mas de todo o corpo também. Se você se ama como criação de Deus, será capaz de amar o outro, que também é criação dele. Alimente-se do que é bom
e seja uma das pessoas a acelerar o processo de cura e santificação da igreja. Jesus está voltando e quer encontrar a noiva limpa e adornada. Então, vamos nos amar cuidando do próprio corpo? Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.